com uma pauta muito legal. Aquela pauta completa, que a gente consegue unir especialidades, que a gente tem muito conteúdo, que a gente tem receita. Então, mais uma vez com a gente, doutora Ana Priscila Sóguia, endocrinologista. Tudo bem, Carol? Elas estão muito chiques, gente. Não tô dando conta. Olha a Gabi Esteves. Bem-vinda, nossa nutrição. Obrigada. Uma coisa. A gente tá se complementando também na roupa. Não, e eu gostei hoje. que eu também tô de obreirinha hoje. Viu? Ó, né? Pra dar Meio uma anos ombreira 80, bonito. né? Eu adoro. Eu adoro. Ainda você prender o cabelo, eu acho que fica o máximo. Só que o nosso assunto hoje, gente, antes até de apresentar a sua receita, que tá fantástica, vocês vão adorar, é um assunto que também merece muita atenção, porque a gente vai falar de dor de cabeça. Tipos, né? Ou o porquê, da onde vem a dor de cabeça. A gente tem inúmeras possibilidades. No entanto, até queria abrir o nosso assunto, vou começar com a doutora, me contando o seguinte: dor de cabeça não é normal. Não, não é normal. E que ela é frequente na população, Carol, todo mundo sabe. Então, a gente tem a enxaqueca e a cefaleia tensional, que são enxaquecas que são, dentro das doenças que a gente tem na população, a terceira causa mais frequente de doenças na população e a sexta. Então, ou seja, é muito frequente. Mas o que eu acho que muita gente não sabe é que pouquíssimas pessoas têm a assistência médica necessária. Tá. Então, a gente fala que mais ou menos de 15% a 30% das pessoas procuram um médico para falar da sua dor de cabeça. Uhum. E menos do que 5% estão corretamente tratados. Ou seja, na verdade tomam um analgésico, tomam um remédio, mas não fazem o tratamento para melhorar a sua qualidade de vida. Tipo, passou, a pessoa então segue a vida e não entende qual foi o gatilho para o início. E claro que a gente sabe que podem acontecer outras crises, né? E eu imagino, até falando com a Gabi, que não seja incomum em consultório, quando você vai fazer aquela anamnese, aquela primeira conversa, as pessoas então já relatarem crises de dor de cabeça. Muito comum, Carol, e infelizmente a pessoa às vezes se dá conta, nossa, é verdade, eu tenho muita dor de cabeça. Ai, às vezes eu tenho naquele período antes da menstruação, e assim, a pessoa se dá conta também do quanto ela fica com incapacidades na rotina por conta disso. Sem dúvida. Né? Então, às vezes assim, nossa, eu fico 2 dias do meu mês, eu fico em casa deitada porque eu não aguento de dor de cabeça, tal. Então, às vezes, não é tratado como deveria ser, realmente, por conta, né, dessa incapacidade que causa. E ó, vou falar, incapacita mesmo. Sim. Quando é a tal da enxaqueca, que vai ser um dos nossos temas aqui, e a gente vai falar de alimentação também, é uma questão assim que te tira da rotina de trabalho. Eu sei, porque eu vou contar um segredo para vocês, não sei se eu já contei isso no ar, talvez vocês até já saibam. Eu já apresentei o programa inúmeras vezes com enxaqueca. Gente, e é uma coisa complicadíssima. Obviamente que eu me preparo, me medico e tal, tenho que estar aqui, faço questão de estar, mas eu sei o que eu estou falando, porque dá uma sensação de náusea muitas vezes, né? Então não é um assunto brincadeirinha falar de dor de cabeça. Então antes da gente ir pro centro, apresente a sua receita que hoje... Não, a Gabi, eu vou falar um negócio. Dá uma olhada. Vamos encher a tela aí para vocês. Que ideia legal, hein, Gabi? Cá, na verdade, esse fundi de queijo que eu trouxe para vocês é uma coisa que eu já faço há anos em casa, porque eu adoro queijo, mas não são todos que me caem muito bem e tal. Então, assim, daí eu resolvi trazer para vocês, até por causa do frio que teve esses, né? Assim, para quem quer manter a linha, mas comer uma coisa bem gostosa, principalmente em jantar, bem gostoso. E couve-flor eu sei que você adora, eu sei que a Pri adora, eu adoro. E eu acho que é uma coisa assim, tá super barato, tem várias promoções, tá na época. E eu trouxe uma forma diferente da gente fazer. Um bife de couve-flor, Tá. ou em forma de petiscos, assim, para comer, então... E aqui, então, é um fundi mesmo. É um fundi Quem de quiser queijo. aumentar a quantidade, colocar ali na panela, Sim. para todo mundo curtir um fundi à noite. Tranquilíssimo. Pouquíssimas calorias e bem low carb, né? Bem low carb, e ele tem um segredinho que é farinha de banana verde, então dá aquele up de fibra, de prebiótico, de melhorar o intestino, que é uma coisa que vai de encontro com a nossa pauta também. Muito Bacana. bom. Vamos lá para o centro, então, que a gente já vai colocar na tela. Vamos conversar aqui a respeito de algumas possibilidades. A primeira é essa, olha lá. Gláucia. Aí. Fale comigo, diretor, acho que não estou te ouvindo. Enxaqueca na tela, meninas, podem vir para cá. Para a gente começar. Vamos lá. Vocês vão destacar aqui algumas questões. Vamos começar
falando, então, o que pode atrapalhar. Então, quais são considerados aí alimentos e alguns componentes dos alimentos que podem ser gatilho da dor de cabeça? Eu vou deixar a Gabi falar sobre isso. Antes de a gente falar dos gatilhos, Carol, o que eu acho que é importante? Dependendo do tipo de dor de cabeça, a gente tem orientações diferentes. Então, a maior parte das dores de cabeça, que a gente chama de enxaquecas ou cefaleias primárias, ou seja, que não tem causa, o exame de imagem, ele não vai, o diagnóstico é clínico. Tá. Então, às vezes eu vou até o médico e aí eu falo, mas doutor, não precisa fazer um exame para ver o que está acontecendo? Essa dor de cabeça é muito forte, ela não passa. Então, para você que está assistindo a gente, é o primeiro ponto. O diagnóstico é clínico, ele tem que conversar com você, ele tem que entender quantas vezes acontece no mês, a intensidade, se dói de um lado, se dói de outro, se você tem náusea, se a luz te incomoda. Então, o diagnóstico é clínico, mas dependendo do que você trouxer, né, para o médico na sua consulta, tem sim que fazer exames de imagem, Carol. Por quê? Porque eu tenho que descartar que tem uma outra causa que não seja enxaqueca. Tipo, será que eu tenho um aneurisma? Será que tem um tumor cerebral? Será que é infeccioso? Será que eu tenho uma neurocisticercose? Então, se você tiver alguma queixa neurológica, então, ou seja, olha, meu braço tem formigamento, vejo pontos luminosos, ou essa dor ela está aumentando cada vez mais, ou é uma coisa muito diferente do que você está acostumado, você tem que levar isso para o seu médico, para que ele possa fazer o exame para descartar que não seja nada e seja uma enxaqueca, por exemplo. Coisas mais graves aí que a gente está falando de problemas mais sérios. Exatamente. A enxaqueca, o exame de imagem vai vir normal. Então, eu vou fazer o exame, ele vai vir normal. Ou, provavelmente, a gente vai fazer esse diagnóstico de enxaqueca. Olha, eu tenho uma dor de um lado só, que é pulsátil, ela acontece algumas vezes no mês, dura 2, 3 dias, eu fico nauseada. A luz me incomoda, o barulho me incomoda, eu não quero vir gravar aqui, eu quero ficar em casa. Então, ou seja, é justamente isso, esse diagnóstico clínico que a gente vai ter na enxaqueca, que a gente tem vários gatilhos, né, Gabi? E aqui, olha isso. Vários gatilhos alimentares e de hábitos também, né, Pri? Também. Então, pessoas que sofrem de bruxismo é uma das causas, porque daí tem aquela tensão, noite, né, que acaba tensionando tudo e acaba tendo a dor de cabeça. Tem causas hormonais, né, Pri? Que, então, assim, normalmente antes da menstruação, as mulheres mostram, né, demonstram mais esse tipo de dor. E tem as causas alimentares, que é muito delicado da gente falar, porque tem pessoas que se dão muito bem quando estão com enxaqueca e tomam um cafezinho, passa. Alguns medicamentos para dor de cabeça, que né, a doutora Ana falou, tem cafeína. E por que algumas outras pessoas têm tanta sensibilidade? Porque isso vem mesmo da sensibilidade de cada paciente, da absorção que ele tem daquele alimento, então também tem questão intestinal aí envolvida, né? E muitos desses alimentos, a causa não é a cafeína, são alguns aminoácidos que contém nesses alimentos. Então você fala, mas então eu vou tomar um café descafeinado. Às vezes dá dor do mesmo jeito, porque não é só a cafeína. Entendi. Outros aminoácidos também têm essa função de principalmente constringir os vasos. Entendi. E daí que piora essa dor. Pode falar, pode falar. A enxaqueca é justamente isso que a Gabi acabou de falar. Na verdade, é uma vasoconstrição seguida de uma vasodilatação. Então, por isso que algumas pessoas às vezes vê aqueles pontinhos luminosos. Tem o que a gente chama de aura, que é justamente esse sintoma neurológico. Puxa, Pri, eu não consigo levantar meu braço às vezes de fraqueza. Eu sinto formigar. Será que está acontecendo um derrame, um AVC? Na verdade, toda pessoa com enxaqueca tem que consultar um médico. Principalmente se tiver esses sintomas neurológicos, é um critério de gravidade para que seja feito o tratamento, mas é justamente isso, eu tenho uma vasoconstrição, então falta um pouquinho de oxigênio, aí eu vejo esses pontinhos e de repente eu começo a ter uma vasodilatação que é a pulsátil, que é justamente essa dor que a gente estava conversando. Mas a enxaqueca é considerada uma doença inflamatória, e aí a gente pode pensar nessa questão de alimentação, linkar com alimentos que inflamam mais, não é nenhuma questão só assim de sensibilidade ou de, por exemplo, uma alergia, uma intolerância, enfim, tantas categorias que a gente pode incluir, mas que vai ter alimento que ele é inflamatório para todo mundo. Concordo. Eu acho, e daí tem as pessoas que têm uma sensibilidade maior, estão mais inflamadas, pode assim, ser uma consequência dessa inflamação. Eu falo muito que a enxaqueca, Carol, ela é uma condição de que quando a pessoa tem predisposição, ela tem que viver num equilíbrio. Qualquer variabilidade é ruim. Então, assim, puxa, o anticoncepcional,
ele pode dar dor de cabeça. Mas quando eu paro o anticoncepcional, eu também vou ter dor de cabeça. O café dá dor de cabeça para alguns. Se eu estou acostumada a tomar este café e paro o café, eu tenho. Então, quem tem as crises de enxaqueca, essa rotina, essa constância, na verdade, evitar essa variabilidade alimentar, evitar a variabilidade hormonal, evitar a variabilidade de sono, que são justamente os gatilhos. Tá. E aí sim, é uma doença inflamatória. Quando a gente está inflamado, isso piora ainda mais essa vasodilatação. E o que a gente coloca, né, entende que está aqui na mesa de alimentos que podem ser gatilhos, então, e acredito que tenham alimentos bons também, né? Sem dúvida. Pode contar. Assim, não tem muitas pesquisas que nem de café, mas, por exemplo, 30% das pessoas com enxaqueca relatam que o café piora, tá? Então, já é uma coisa assim, olha, eu tenho enxaqueca, então vamos evitar, né? Vamos evitar chás que tem cafeína, vamos evitar chocolate que contém cafeína, vamos evitar lácteos, porque também vindo dessa questão inflamatória, não é só a lactose que às vezes faz mal, mas a gordura do queijo ou a caseína, que é a proteína que tem no queijo, também pode ser inflamatória e também pode piorar. Tá. Embutidos, coisas com muito nitrato, nitrito, coisas artificiais, adoçantes artificiais. Também. Bebida alcoólica, né? É uma coisa que costuma realmente, porque inflama. E a melancia eu trouxe até como uma coisa assim, ai, não acredito, jura? Tá aí, por Mas que a será? melancia, ela é bem relatada Como gatilho. como gatilho. Sério? Não. Por isso que é muito importante o interessante. diário alimentar nos pacientes que têm dor de cabeça. Seja na enxaqueca, seja na cefaleia tensional, que a gente vai conversar daqui um pouquinho. Essa alimentação, ela participa dessa gênese, desses gatilhos. Então, só que é muito individual. Então, você relatar, olha, eu tive dor hoje, o que eu comi? Aí, daqui a pouco, eu tive dor de novo no outro mês. Que dia do mês foi? O que eu comi? Se eu tomei algum remédio? Então, é esse autoconhecimento, porque é algo muito individual, né, Gabi? Exatamente, Pri. E que coisa, porque não, e o individual que você está dizendo é um fato, assim, eu tenho depois que eu faço toxina, Botox. 4 dias depois. Só que o Botox hoje é um dos tratamentos para enxaqueca, que fizemos pauta aqui recentemente, mas no meu caso é o meu gatilho, que coisa. Sim. Né, ter feito ali, causado uma inflamação, um estímulo. Então, assim, gente, é interessante, mas o bom de descobrir, ou pelo menos ter uma ideia, é que daí você já antecipa, já programa, já organiza, faz uma prevenção, já vai funcionar, né? Sem dúvida. E esse grupo aqui dos alimentos que podemos e devemos? Olha, desses, o que eu acho mais importante é a questão da água. Muitas das pessoas que sofrem de dor de cabeça é desidratação. Desidratação, é verdade. É o principal. Até assim, eu comecei low carb, eu tenho dor de cabeça, tal, né? Comecei uma dieta alimentar, comecei atividade física. Eu diria, chutando por Gabi, 80% é desidratação. Que coisa. Então, a primeira orientação que eu dou é essa. Aumente a hidratação. E o que a gente tem, que é bem bacana, Carol, que isso também está comprovado, está no consenso de enxaqueca, é que a gente tem 3 suplementos, ou, na verdade, nutrientes que estão nos alimentos que são muito importantes, que é o ômega. Então, a gente tem estudos mostrando que o ômega realmente melhora. Coenzima Q10. O magnésio, que é o campeão. Então, a gente sempre, antes de começar uma medicação controlada, a gente entra com magnésio, e a riboflavina, que faz parte do complexo B, que está bem exemplificado pela banana aqui, né? Exatamente. Por isso estará na nossa receita. Vou lá e já volto com perguntinhas daqui a pouquinho no @VocêBonitaTV. E claro, vamos falar de outras causas também. Vamos lá. Já, meninas. Seguindo com o próximo tema, então falamos de enxaqueca e agora esse aí na tela. Na sequência, dor de cabeça por tensão. A Gabi comentou aí a questão também, né? Para quem leva o estresse para a noite e... Nossa, isso é terrível. Acaba realmente o dia seguinte sendo prejudicado. Então tem que investigar, né? A cefaleia tensional, Carol, é a cefaleia mais frequente, a dor de cabeça por tensão, mais do que enxaqueca. Muitas vezes a gente dá o nome de enxaqueca para aquele tipo de dor de cabeça, mas é uma cefaleia tensional. É lógico que a gente pode ter uma cefaleia tensional uma vez em 6 meses, mas quando que a gente tem que prestar atenção?
quando essa cefaleia por tensão ela é frequente. Então, às vezes, eu vou ter mais de 10, 14 dias num mês que eu tenho dor de cabeça. Qual que é a diferença, né? Então, a enxaqueca, geralmente, ela é unilateral, pulsátil, piora com a luz, tem esses outros sintomas, às vezes, neurológicos concomitantes, eu fico nauseada. A tensional, não. Eu não tenho náusea, eu não tenho fotofobia, eu não tenho essa dor na luz, no som, mas ela geralmente tem uma dor em aperto, bilateral, ela não é pulsátil, parece que está aí apertando mesmo. E na maior parte das vezes a intensidade dela não é tão intensa como da enxaqueca, é uma intensidade moderada. Só que mesmo sendo moderada, diminui a nossa performance no trabalho. Tem pessoas que têm 14 dias por mês. Caramba, eu estou metade da minha vida com dor de cabeça e com uma performance menor. E é importante vocês, né, que estão acompanhando a gente, entenderem isso, porque a gente tem formas, tanto alimentares, como formas medicamentosas para prevenir isso. Mas o que a gente usa na cefaleia por tensão, ela é diferente do que a gente usa na cefaleia por enxaqueca para poder prevenir. Tá. Às vezes, o tratamento da dor de cabeça é naquele momento, eu tô morrendo de dor de cabeça. Recebe o remédio e controla. Tá. Como, por exemplo, o sumatriptano, o naratriptano, então, ou um antipirona, um anti-inflamatório. Mas, às vezes, é tão frequente, tão intenso, que a gente faz o tratamento profilático, tratamento preventivo. Tá. E aí a pessoa utiliza a medicação para evitar que tenha dores de cabeça, né, Gabi? E até, às vezes, fazendo uma questão preventiva de usar alimentos com mais magnésio, ou suplementar magnésio, porque ele causa esse relaxamento. À noite que tá pegando, então vamos tentar um chazinho antes de dormir, né? E daí entra todo aí o tratamento mesmo preventivo da tensão que causa aquela dor de cabeça. Exatamente. E falando um pouquinho de atividade física, quando a gente até comentou aqui de enxaqueca numa pauta, não tem muito tempo, foi esse ano já a pauta, tô me lembrando, eu consigo praticar a atividade, mesmo a dor estando forte, e é algo que me faz muito bem, porque quando eu acabo a atividade, a minha dor está menor ou quase sumiu. No entanto, também na entrevista a gente conversou a respeito, e não é muito indicado você ir praticar atividade física quando você está com a tal da dor. Então, gente, isso é individual também? Porque a atividade física, para mim, é um negócio que é tipo remédio que melhora tudo, parece. A atividade física, ela funciona como um preventivo, tanto para tensional quanto para enxaqueca. Embora a gente tenha uma dor de cabeça, mas que aí é mais raro, que é desencadeada pelo exercício. Então, são pessoas que, ao fazerem exercício, têm muita dor de cabeça por vasoconstrição. Mas isso que dá mais uma desculpa, não, mas é uma exceção, isso, mas é legal, é essa percepção. Na verdade, você está atento quando que ela começa ou não. Mas, e no seu caso, Carol, você melhora a dor, então ela está funcionando como tratamento. Sim. Mas a maior parte das pessoas, como a atividade física pode piorar essa vasoconstrição, às vezes ela pode ter uma piora do quadro, de mal-estar. Então, a gente realmente fala, olha, trata a crise e depois vai fazer o exercício para prevenção. Tá, então temos que tomar cuidado entender essa individualidade. Temos mais, daqui a pouquinho tem perguntinhas, diretora no @VocêBonitaTV. Já tem próximo, então, tema, olha lá. E já tem a receita da Gabi, que tá maravilhosa. Dor de cabeça em salvas. Também vamos entender o que caracteriza, né? Então, essa é a pior, Carol. Porque, assim, ela é muito mais frequente em homem do que mulher, mas ela também pode acontecer em mulheres. E por que eu tô falando que ela é pior? Porque ela é muito intensa. Então, ela vai acontecer, às vezes, de uma maneira muito esporádica. Então, tem pessoas que vão ter uma vez só crise de cefaleia, de dor de cabeça em salvas, mas podem repetir depois de meses, ou às vezes até depois de anos. Quando que é o problema? Quando essa dor de cabeça, ela é frequente. Tem pessoas que têm isso de uma maneira crônica, uma vez por mês, e ela geralmente acorda a pessoa de noite, ela parece uma facada. Então a pessoa salva, né? Parece que ela tá entrando na cabeça da pessoa, dando uma facada, e é algo muito intenso. Tão intenso que o olho começa a lacrimejar, eu começo a ter tremores, espasmos. A parte, né, do lado que é a dor, porque ela geralmente é de um lado só, eu tenho uma vermelhidão, eu tenho uma coceira, então eu começo a ter outros sintomas além da dor de cabeça. Caramba. E aí, dependendo da intensidade, a gente vai tratar aquele momento de dor ou, às vezes, fazer um tratamento preventivo, se isso for realmente muito frequente. E a gente tem que descartar também, né, Gabi, outras questões inflamatórias, assim, quem tem sinusite, quem tem essas outras pólipos, que podem estar ali também, né, deixando a região inflamada. Quem tem sinusite, gente, agora nessa época do ano que a crise aumenta, né, é terrível, porque dói tudo, a cabeça, dói aqui, então também tem que prestar atenção um pouco nisso. E, Caio, eu acho que, de novo, a gente não normalizar a dor.
né? Então, tantas coisas que a gente conversa aqui, né, Pri, até que a gente vem em consultório, fala assim, mas é normal, eu tô sempre com dor de cabeça. E às vezes aquela dor de cabeça é indicativo de uma coisa muito mais grave que vem acontecer. Ou, eu tô com o intestino sem funcionar muito bem, mas é normal, a vida inteira foi assim, né? Então, assim, não é normal. Não estar doente não significa que você está saudável. Né? Então, a gente buscar estar o melhor possível. Então, perceber, ter essa percepção corporal. Olha, quando eu consumo isso, está acontecendo isso. Quando eu faço exercício, melhora isso. Né? Você começar a se perceber mais e não normalizar dores, porque não é normal sentir dor. Mas pré-bióticos, probióticos, pensando nessa questão intestinal, pode ajudar também? Sim, porque desinflama, né, Ká? Mas eu acho que principalmente a gente tirar do consumo o que está causando uma inflamação maior, né? Eles são mais importantes, principalmente na enxaqueca, né? Então a gente sabe que esse componente de microbiota, a liberação desses fatores inflamatórios, ela tem uma ação muito maior na enxaqueca do que, por exemplo, essa cefaleia em salvas, do que a cefaleia tensional. Então, essa identificação é importante. E aí, falando um pouquinho de inflamação, também é bacana o público saber que, na verdade, hoje a gente tem uma nova proposta de tratamento para enxaqueca. Então, é um grupo de moléculas que atuam no receptor relacionado à calcitonina. Então, o Engalit, tem outras, né, medicações novas que a gente tem e justamente essa molécula, ela participa da enxaqueca porque ela piora o processo inflamatório. E aí esse remédio, ele bloqueia essa molécula. Entendi. Então é bem bacana que realmente a inflamação tem ação, né? Tem uma fisiopatologia por trás aí na enxaqueca. E vai ter isso para todo mundo, então, porque o mecanismo é o mesmo? Na verdade, a gente tem algumas medicações que são já utilizadas para enxaqueca há muito tempo, tipo o topiramato, o Depakote, às vezes a gente vai usar beta-bloqueador, o propanolol, flunarizina, então eu acho que vai depender da intensidade da resposta de cada um. Mas essa medicação que é mais nova, que deve ter aqui uns 3, 4 anos no mercado brasileiro, ela é direcionada para enxaqueca e atua na gênese de uma molécula que faz a gente ter enxaqueca. Então, assim, adianta dar esse remédio para cefaleia tensional? Provavelmente não vai funcionar. Entendi. Então, ela é direcionada para enxaqueca. Por isso, e aonde que ela atua? Diminuindo, né, bloqueando uma molécula que participa da inflamação. Olha que maravilha. E tem que tomar continuamente. Então, na verdade, os estudos até mostram que são meses. Na verdade, é uma medicação que a gente faz uso, né? Não é todo dia. É uma medicação, ele é um anticorpo monoclonal. Então, o que acontece? A gente usa durante um período, geralmente 6 meses, 1 ano, a pessoa melhorou, para. E aí, na maior parte, pode ter recidiva. Sim. Mas a gente tem um controle muito melhor na maior parte das pessoas. Que legal, de não ter recidiva mesmo sem a medicação. Olha que coisa boa. Ai, amém, né? A cara da Juju, Juju. Pra ficar Porque a Juju é minha sofrendo. companheira de quando a gente tá com enxaqueca, não é brincadeira, né? Apesar que agora também... Você também tá bem, né? Faz tempo que a gente não tem amém, hein, Ju? Não pode ficar falando. Mas porque a gente acaba trocando ideia, conversando com as pessoas que estão próximas, que também têm, né? Ao ponto de, às vezes, sei lá, começar a enxaqueca antes de entrar. Ju, você tem aquele remédio? É quase isso. Uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Enxaqueca, não é? Eu acho que muita gente do outro lado está se identificando Sem de dúvida. quando tem. Então, por isso que tem que procurar ajuda, entender realmente os episódios, os gatilhos, que olha que notícia boa. Não sabia aí já desse medicamento. Né? Muito legal. Vou lá e já volto, porque na volta a gente vai começar com essa receita maravilhosa. Vamos lá? A gente fundir, vocês entenderam bem, né? É um fundir com queijinhos bem magrinhos e com um truque que a Gabi vai nos ensinar. E essa couve-flor a gente vai preparar de um jeito diferente para acompanhar esse fundir com esse tempo maravilhoso, friozinho, que eu curto muito. Já volto, meninas! De volta com o nosso Você Bonito, o papo tá ótimo, tem muitas perguntinhas e a gente deixou um relato da Simone antes, né, do intervalo a respeito dessa enxaqueca com aura, que é uma coisa realmente incapacitante. Exatamente, Gabi. E aí eu quero deixar um recado para o público que é muito importante. Então, a enxaqueca, ela pode vir com esses sintomas neurológicos, que são esses pontos, formigamento, parestesia, que quando tem essa paralisação do corpo. E aí a gente chama como uma enxaqueca com aura e precisa de investigação. Então, tanto do ponto de vista de imagem, de fazer uma ressonância, avaliar se realmente é uma enxaqueca ou tem algum outro motivo, mas principalmente para que você possa fazer um tratamento preventivo. Então, quando a gente tem essa enxaqueca com sintomas focais,
a gente precisa fazer um tratamento de prevenção, Carol. Tá. Em vez de a gente só dar o remédio na dor, a pessoa ela faz um tratamento contínuo, diário, durante um determinado tempo, né, de acordo com a necessidade que o médico perceber, né, 6 meses, 1 ano, 2, 5, dependendo de cada caso, para que ela não tenha essas crises, porque em alguns pacientes essa crise, essa vasoconstrição, ela é tão importante que eu aumento o meu risco de AVC mesmo, de eu ter, na verdade, uma lesão neurológica permanente. Por quê? Porque fecha, o oxigênio não vai e dependendo se ficar em uma vasoconstrição por muito tempo, a gente, é lógico que não é que todo mundo que tem enxaqueca vai ter isso, mas eu tenho um risco aumentado. Então, é indicado um tratamento preventivo. Tá? Muito bom, doutora. Vamos começar com a nossa receita, Gabi. Eu vou passar os ingredientes, então. Vamos Nossa, lá. você está muito chiquérrima, eu adorei. Adorei, tá muito bonita. Vamos lá, para nossa couve-flor, a gente começa com os ingredientes na tela. A gente vai usar uma couve-flor média, 2 colheres de chá de azeite, meia colher de chá de alho em pó, meia colher de chá de páprica defumada doce, meia colher de chá de cúrcuma em pó, meia colher de chá de ervas de Provence, uma pitadinha de sal marinho e uma pitada de pimenta preta moída. Daqui a pouquinho eu passo o resto, né, Glaucia? Vamos lá. Carolzinha, é o seguinte, essa é uma receita que pode ser uma entrada, pode ser o prato principal, pode ser um petisco na piscina. Então, assim, eu vou mostrar os jeitos que dá pra gente fazer e quem tiver em casa faz como achar melhor, tá? A gente tem 2 formas de corte. A gente pode fazer em forma de bife, que é como eu trouxe aí, que daí eu acho que fica legal para servir num prato mesmo, né? Assim, como se fosse um prato principal. E dá para usar os floretinhos que caem para você fazer até o fundi, se você quiser colocar na panelinha e assim, ou de ser uma entrada e tudo mais, tá? Para fazer o bife, a gente vai precisar de uma couve-flor que esteja bem juntinha, né? E a gente pega uma faca dessas de pão mesmo e corta ela bem no meio aqui, ó. Ai, que legal. Ó. Entendi. Ela não desmorona. Tá vendo? Fica mesmo parecido. Ai, que legal, gente. Ó. Adoro essa criatividade da Gabi. Tá? Tá. Então, assim a gente faz os bifes. Ou que se não, viu? É fácil. E fica bonito, né? De quebra-cabeça. Como é que faz a couve-flor? Vamos mudar o jeito de fazer couve-flor aí, ó. E esses daqui a gente solta os floretinhos, ó. E a gente pode fazer uma entrada. Tá. E pode fazer do mesmo jeito. Eu vou colocar na mesma forma. Uma forma com papel manteiga, para ela não grudar, senão a gente não vai conseguir tirar ela inteirinha, tá? E aí, Carol, os temperinhos eu trouxe o que eu gosto e o que eu sei que vocês gostam. Se alguém aí de casa não gostar de alguma coisa, é só mudar. Só trocar. Em casa, às vezes, eu faço com gengibre em pó, que é uma coisa que eu gosto bastante. Olha. E a proposta aqui, pensando na enxaqueca, eu trouxe a cúrcuma por ser bem anti-inflamatória. Legal. Então, uma forma de colocarmos. Então, é só misturar todos os temperos, tá? Então, ó, você tá separando de tempero. Vou relembrar. Alho em pó, páprica defumada doce, cúrcuma em pó e ervas de Provence. Então, Isso. bastante tempero. Tá? Ah, eu gosto da páprica picante, pode colocar. O gengibre em pó, pode colocar. Noz moscada, o que gostar, tá bom? Daí, olha, a gente pega um azeite, dá uma regadinha. Super legal esse jeito de preparo, gostei. Pega esses temperos que eu já misturei. Gai, depois você dá uma olhadinha nesse nosso quentinho no forno, que eu acho que já tá um tempinho. Como é que ele tá aí, tá? Deixa eu desligar. Pronto. Olha lá. Pim, já deu o tempo. Muito bom. Os meninos sentem o cheirinho, né, Tânia? Já sentem o cheirinho. Será que tá pronto? Acho que tá pronto. Esse forno, ele me prega umas peças. Piscou, queimou, gente. Ó, fez
Fez assim, nós vamos virar Pra pegar o tempero em tudo. em tudo. Tá. Tem gente que já tempera a forma e daí põe em cima, sabe? sim. Pode ser também, do jeito que quiser. Eu falo, não tem coisa errada em cozinha. Olha só. Os veganos tem- agora, veganos, vegetarianos, estão surtando neste momento com Não essa sua é? ideia aí. Bem original do preparo da couve-flor. Também dá, Carol, para fazer em frigideira, tá? Tá. Dá para fazer. Só que como você sabe que minha casa tem muita gente, Tem que ser meio rápido, meio muita quantidade. né, daí não dá para ficar grelhando, né? Então, ó, põe bastante temperinho. A gente vai colocar pimenta e sal a gosto, quanto quiser, e forno. Tá. 10 minutos de um lado, 10 minutos de outro. Acabou. 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 É rápido assim? Aí tá pronto. Ô, Gabi, o que deixa essa cor linda, só pra eu não tirar? A páprica. É a páprica. páprica mesmo. Então, ó. A cúrcuma também, né? A Mas cúrcuma o também. mais cheiroso Nossa, lindo. é a páprica. Dá pra colocar na churrasqueira também. Ó, relembrando que Toninho também perguntou o que tem no tempero. Gente, alho em pó, páprica defumada doce, pode ser a picante, cúrcuma em pó e ervas de Provence. Muito bom. Vou pôr Tá aqui lá. o nosso Daqui a pouco sai um calabonitão. quentinho. Isso. Tem perguntinha ou vamos já para os ingredientes do fundi, diretora? Ingredientes na tela, então, para o fundi. Que o negócio tá chique hoje. 1 colher de sobremesa de azeite. 1 colher de sobremesa de farinha de banana verde, olha lá a dica da Gabi. 1/4 de cebola em cubinhos. 1 tomate sem pele e semente, né? Sem pele, sem semente em cubinhos. 200 gramas de queijo cottage. Orégano a gosto e sal a gosto. Dá liga, dá ponta esse cottage? Dá ponto, cá. que E bom. assim, qual é o tchan do cottage? Primeiro que é um queijo que eu adoro, eu acho Sim. que, né, a gente sabendo consumir, temperar, fica bem gostoso. Hoje a gente tem o sem lactose, então se as pessoas têm essa dificuldade, melhora. E é um queijo leve, que normalmente quem tem problema de dor de cabeça, os queijos que a gente usa para fazer um fundi, acabam sendo muito gordurosos Entendi. e aquilo pesa um pouco e dá dor de cabeça. Então, com o cottage, dá tudo certo. Muito bom. Bem Então, magrinho. Simples. Vamos pôr um pouquinho de azeite e a gente vai colocar a cebola para ela dar uma murchadinha. Tá. Ai, Gabi, eu não gosto de cebola. Não põe, tá? É só para dar um temperinho a mais. Tá. Esse queijinho, Carol, fica gostoso também para você fazer assim uma tapioca. Você faz ela e depois põe esse queijinho em cima. Tá. Um pão integral, um pão artesanal, um pão de fermentação natural, tostadinho, para um jantar quentinho, assim é gostoso, sabe? Tem muita gente que gosta de comer sopa à noite, né? Sim. Só que Ai, às que vezes, se a pessoa tem refluxo, tal, não é uma conduta legal. Então isso dá esse colinho quente Sim. também que a sopa daria, Aconchego, com uma né? digestibilidade melhor. Eu vou né? queimar largada porque não dá. Desculpe-me. Aqui, ó. Tá aqui na minha frente. Ó como ele fica diferente. Só tá frio esse, Não né, tem Ká? problema. Quem que veio aqui outro dia, né, Ju, que eu falei, vou queimar larga. Não, tá frio. Falei, ixi, aqui como frio. Tá tudo certo. Nossa. Como é que fica com o gosto do queijo? Não, gente, para. Tempero, né, Ká? Faz igualzinho ela tá falando. Gláucia, não vai acreditar. Fica com gosto no final daquele queijo que eu acabei de esquecer o nome. É provolone. Não fica? É um orégano que puxa. Gente, Que choquei. gostoso, Ká, que bom. Só façam, só façam. Muito Ó, bom. daí a gente vai colocar o tomate sem pele, sem semente, que é justamente para ele dissolver, Tá. tá? E vamos colocar o cottage. Só assim, Ká, já fica divino, tá? Juro. Ele vai Só derreter. assim, ó, já fica Muito bom. muito gostoso. Daí eu coloco um pouquinho do orégano. Onde eu pus meu orégano? Um pouquinho de pimentinha. Aí. Ah, eu pus meu orégano ali.
Pronto. Se você quiser, a gente pega lá na horta. Sempre tem orégano na nossa horta. Já deu um pouquinho aqui, tá ótimo. E aí, Cá, para dar essa pegada mais funcional, né, que ele fica bem aguadinho, tá vendo? Se for para comer com pão, assim já tá divino. Mas para dar essa pegada um pouco mais funcional mesmo, o que eu fiz? Eu triturei no mixer junto com a farinha de banana verde, que daí ela dá essa questão de engrossar e de função prebiótica mesmo, tá? Que legal. Então eu vou colocar aqui. E a farinha, ele é um amido resistente. Exatamente. Daí pode fazer Fibra pura, né? Fibra pura. Pode fazer com a biomassa mesmo, tá? Ou pode ser com a farinha. A farinha é uma coisa que eu acho mais prática, sabe, Cá? Pra mim, sim. Pro meu uso, eu acho que é mais fácil. Olha lá. Porque pode usar a biomassa, entendi. Sim, pode usar a biomassa. Aqui Vou também. bater. Sobe o som. Rapidinho tá pronto. Tá? E só vou voltar aqui para esquentar um pouquinho, porque é o que a gente vai comer. Ele vai reduzir porque colocou a farinha de banana verde. E ó, um pouquinho já dá a engrossada que deveria dar. Maravilhoso. E aí, quem quiser fazer como fundi na panela, tem aquele clássico. Minha mãe, a gente fez fundi no final de semana, minha mãe adora, ela que sabe fazer o fundi e tal. Tem que passar o alho na panela toda, aquela história lá, depois uma noz moscada ali e tal. Acabou, gente. Acabou o ritual do fundi textura, preservado. Tá vendo? Menos calorias e muito sabor. Muito sabor. Muito bom. A gente ainda tem tipos de dor de cabeça para comentar aqui, que a gente ainda não falou, que é essa, ó, por uso excessivo de medicamentos. Pode acontecer também. Exatamente, Carol. E esse é muito importante a gente colocar, porque isso é uma consequência das outras dores de cabeça. Então, eu tenho enxaqueca, eu tenho cefaleia tensional. E aí, eu começo a usar constantemente a medicação para aliviar. E aí, o que acontece? Quando eu deixo de usar a medicação, eu tenho um rebote. E o meu corpo sente falta daquela medicação e eu começo a ter dor de cabeça, não por causa da enxaqueca, não por causa da dor de cabeça, da cefaleia tensional, mas porque eu usei o remédio e o meu corpo sentiu falta dele. Entendi. Então, eu acho que é muito importante a gente ficar atento naquele diário da dor de cabeça, num diário alimentar, ver o que acontece. E se você tem utilizado frequentemente anti-inflamatório, dipirona, paracetamol, triptânios, com uma frequência muito grande dentro de um mês, pode ser que quando você para, essa dor de cabeça está voltando, não por causa da enxaqueca, mas por causa dele. E aí a gente tem que tirar tudo, Carol. Aí o tratamento a gente tira as medicações, a gente entra com um suporte, às vezes a gente vai também explicar para o paciente que vai piorar no começo, mas depois ele para de ter dor de cabeça e ficar dependente das medicações. Que legal. E assim, você falando até de medicações, a gente sabe que tem algumas até para depressão, Isso. que também podem dar esse rebote, né? Vão ter outros problemas, né? Algumas vezes, quando essa dor de cabeça é insuportável, a gente pode entrar temporariamente com o topiramato, com o Depakote, que é uma medicação para enxaqueca, mas só para o seu corpo se desintoxicar mesmo dos anti-inflamatórios e analgésicos, porque essa linha de medicações preventivas atuam em outro local. Mas o que causa mesmo são as medicações para dor, aquela que a gente fala, eu tô com dor de cabeça, eu tomei. Então, a dipirona, o paracetamol, o ibuprofeno. E às vezes a gente tem que cortar, porque senão a gente vai tomar para sempre todos os dias, porque o problema é justamente a falta do remédio. Tá aí. Vamos fechar com mais um tipo e tem várias perguntinhas e já já a gente vai acompanhar como a Gabi vai servir também esse prato. Olha lá. Ah lá, a tal da sinusite, que essa daí também é uma das minhas causas. Quando ataca a sinusite, gente, ai, socorro. E esse inverno é muito ruim, Carol, porque é justamente isso. A gente começa a piorar um quadro de rinite. Então, é uma dor de cabeça causada ou pela rinite ou pela sinusite, justamente por pressão, que foi aquilo que a gente conversou. A gente tem os nossos seios paranasais. E aí eu começo ou ter uma infecção na sinusite ou só alérgico agora no inverno. É a roupa que estava no armário. E aí eu começo a acumular secreção
e essa secreção faz uma pressão e eu tenho dor de cabeça e é muito mais frequente do que a gente imagina. Então, além do incômodo da infecção ou do atinha, dos espirros, eu ainda tenho dor de cabeça. Então, eu não tenho que dar dipirona, eu tenho que tratar a rinite. A rinite. Eu tenho que tratar a sinusite, exatamente. E que muitas vezes pode até precisar do uso de... algum spray de corticoide ou... E antibiótico. Também, um negócio exatamente. Feia a coisa. E melhorar a imunidade. Exatamente. Isso, boa. né? Limpar esse ambiente dos gatilhos. Isso aí. Exatamente. Como você vai servir, Gabi, pra gente responder as perguntinhas degustando? Como é né? horário de almoço, né? Eu vou servir como se fosse mesmo o nosso almoço e será, né? Ai, que delícia. Faço bem, obrigada. Ideia super legal. Você sabe que eu acho que ficaria bom também com um palmito, com um pupunha? Sim, Carol. Né? Um pupunha assim, grandão, macho, lindo. Se assim, que rega um pupunha. Com brócolis deve dar certo também, Sem né? Porque a gente tá falando de dúvida. couve-flor. Com a selga, com repolho, que são também alimentos super bons para imunidade, para intestino, e todos são ricos em magnésio, né, Cá? A gente não pode esquecer também desta... Olha, bela couve-flor aí com direito ainda. Uma gracinha. Ai, meu Deus. Ela é chefe, gente, mas sabe muito. Pra quem não sabe, Gabi já trabalhou em restaurante, né, Gabi? Cozinha muito a cara dela. Vamos lá, perguntinhas do público enquanto a gente vai contar pra vocês como é que tá esse prato. Gustavo, um beijo, obrigada. A velha receita da vovó de colocar rodelas de batatas cruas na testa, de fato pode melhorar a dor de cabeça? Pergunta legal, hein, Gu? Beijo. Gu, não tenho certeza dessa resposta, tá? Assim, na verdade, às vezes o fato da batata estar um pouco mais fria, diminuir, né, essa temperatura, ou às vezes até a nossa atenção. Então, às vezes a gente vai se concentrar, né? Sabe aquele aparelhinho que a dermato coloca pra gente não sentir dor? A gente começa a modificar os receptores de dor na pele. Tá. Então, muitas vezes a nossa tensão diminui, a gente começa a respirar com mais tranquilidade. Eu não tenho certeza, assim, a batata na testa é muito mais pela pressão ou pela nossa concentração do que a absorção de uma substância em si. Mas eu acho que vai depender em pessoas com uma dor de cabeça muito forte, eu acho que não sei se ele vai ser o suficiente. Então, aquela dorzinha de cabeça, criança, Sim. é uma forma de, se não tiver batata, colocar, né, um confortozinho naquela região pode ajudar a melhorar. E tem um detalhe, pra você colocar a batata, você tem que deitar, fechar o olho e botar, porque se você ficar em pé ou ficar fazendo coisa, a batata vai cair. Ai, adorei, Carol, isso mesmo. Então a gente vai relaxar de alguma forma, né? É o momento que você vai parar. Quietinha, Você tem que botar ela aqui, você tem que ficar quietinha. Então, eu acho que pode ter esse lado aí terapêutico das vovós. Na verdade, vai fazer a gente realmente ficar tranquila. Vamos pro próximo, enquanto a gente experimenta. Bom apetite, meninas. Olha lá na tela. Obrigada, um beijo. Não sei quem mandou essa mensagem. Vamos lá. Quando fico ociosa, ou será que talvez ansiosa? Ociosa mesmo o negócio. Sinto dor de cabeça. É normal? Então, na verdade, aí vai voltar para a receita da vovó de novo. Às vezes a gente já tá com dor de cabeça, mas a gente tá fazendo tanta coisa no nosso dia a dia que a gente não tem essa percepção do nosso corpo. Quando a gente tá parado, a gente presta mais atenção no nosso coração, a gente presta mais atenção na nossa dor. Verdade. E às vezes a gente pode ter essa percepção maior. Geralmente, esse fato de acalmar, respirar, ela é muito boa como controle de dor, como controle de dor de cabeça. Então, acho que esse ociosa está mais relacionado à sua percepção de algo que às vezes já estava lá. Não estou falando que é isso, é lógico que a gente tem que investigar direito, de repente, o que aconteceu, se é uma questão de sono, de alimentação. Mas eu acho que é mais pela percepção que você começa a ter do seu corpo. Perfeito, concordo, doutora. Tá uma delícia, gente. Deixa eu Experimenta, experimentar, agora é doutora. minha Bom vez. apetite. Gente, mas tá muito bom. Vamos lá. Mas muito. Que delícia. Muito obrigada, Gabi. Muito Imagina, obrigada. Que Carla. especial. Tem mais perguntinha enquanto a doutora experimenta. Pode deixar que eu vou falando com você, doutora. Nina, obrigada. Um beijo. Minhas dores de cabeça sempre me causam, assim, vômito, desmaios. Costumam durar vários dias, até mesmo semanas. Existe um tratamento, então, que diminui as dores. Está parecendo algo ligado ao ciclo, né, também. Olha, Nina, não é normal, pelo amor de Deus. Com certeza existe um tratamento.
seja ele desinflamar seu organismo, seja ele melhorar a alimentação, melhorar sono, melhorar a atenção, atividade física, fazer exames complementares, né, Pri? De repente usar esse medicamento que a Pri falou, que você usa um período e depois... Mas assim, precisa procurar ajuda. Não é normal. Né? Não é normal, pelo amor de Deus. Está muito intenso, né? As suas queixas, e até como a própria Carol falou, hoje a gente tem outras propostas, não só medicamentosa, por exemplo, a toxina botulínica. Sim. Mas eu acho que o que é importante a gente entender, né, para quem está assistindo, é que a gente tem uma escalada de medicações. Então a gente pode começar com o mais fraco, aí associa, depois passa para um outro, passa para esse novo, com as modificações de ambiente. A questão é que a gente hoje tem opções de tratamento, e isso que é importante. Não se sinta sozinha, não continue, né, a ter que, eu tenho que aguentar essa dor, porque hoje sim a gente tem um arsenal terapêutico que pode dar um suporte para vocês. E beber a tal da água que vocês falaram, que precisa... Gente, porque é só pensar no dia seguinte, se a gente exagera no álcool, o que acontece? Por que é dor de cabeça? Porque desidrata. Sim. Então eu acredito, ainda mais agora nessa época do ano que a gente esquece de beber, e a gente desidrata mais nessa época também, né? Sem dúvida. Por isso que eu falo, tome bastante chá, faz chás claros, chás relaxantes, né? De camomila, erva cidreira, que vai te ajudar a relaxar se é uma questão tensional, né? Sem Exatamente. dúvida. Tem mais, né? Nossa, a gente mata bom demais isso aqui. Beijo! Às vezes tenho dor de cabeça antes mesmo de levantar da cama. Acordo com ela, é normal? O que fazer? A minha, quando vem, é assim, é de madrugada. Essa tem jeito também de ser tensional, né? De bruxismo. 5 da manhã, né? 5 da manhã, impressionante. O dia que é pra vir, ela vem 5 da manhã. Vai depender muito da intensidade, né? Então, assim, se é uma dor de cabeça, que é aquela dorzinha que você acorda mal, mas segue o dia, tudo bem. Ok, vamos lá, vamos tentar melhorar, né, os fatores, investigar se não tem um bruxismo, melhorar a qualidade do sono. Mas se for algo muito incapacitante ou debilitante, é muito importante avaliar. Se não é uma dor de cabeça em salvas, que acorda durante a noite. E a gente falou muito pouco sobre isso, mas a Gabi até mencionou a questão em que fase do ciclo está acontecendo, para que entre com uma prevenção dessas dores se ela for muito frequente. É isso. Meninas, muito obrigada. Obrigada a Tiveram você. várias perguntas. Olha que especial essa refeição, gente. E com um custo baixo, poucos ingredientes e feita, ó, rápido, tudo rápido, assim. Muito obrigada. Imagina. Vocês arrasam muito. Murilo vai levar para o meu camarim, ou Juju, porque esse aqui, gente, tem mais para vocês, meninos. Ó, esse aqui é de vocês, vão passar muito bem hoje. Ah, e deixa eu mostrar aqui bonitinho, porque a Fuzi faz com tanto carinho, a gente estava comentando no intervalo, né? Olha, da nossa horta, os mini moranguinhos, gente, na nossa água aromatizada de hoje. É que Coisa mais especial. linda. Você viu isso, Glaucia? Demais, né? Um beijo, obrigada, Fu, sempre pela gentileza em deixar a nossa mesa. Você vê, são pequenos detalhes que fazem a semana começar com muito astral, né? Com muita energia boa. Reparem nos detalhes aqui do Você Bonito, vocês vão conseguir pegar isso que eu tô dizendo. Deixa eu agradecer as meninas, que arrasam muito, estão sempre aqui com a gente, nessas pautas bem completas. Quem quiser saber mais do trabalho da doutora Ana Priscila Soggia, que é endocrinologista, lá no Instagram, é só segui-la no @doutora, abreviado, _ Ana Priscila Soggia. Doutora, _ Ana Priscila Soggia. O Soggia tem 2 Gs, tá? Juntinhos, e vocês já encontram lá no Insta. E quem quiser entrar em contato com a nossa querida Nutri-Chef Gabi Esteves, que sabe tudo de gastronomia e também é nutricionista e clínica, né, Gá? Sim. @Nutri Gabi Esteves, tudo junto, e o Gabi com Y, @Nutri Gabi Esteves, o Gabi com Y. Vou deixar o WhatsApp da clínica, 999343631. 999343631, você já encontra o trabalho dela. Obrigada. Amei. Beijo, ótima Podem semana, comer, viu? pode comer, podem ficar tranquila aí. Depois eu vou ser feliz. Parabéns pela receita, viu? Obrigada, Realmente muito Carol. Obrigada, Carol. Beijo, obrigada, Ótima meninas. semana.